Olá, sou o professor Idenberg Ordosgold da Frota, do Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas. Sejam bem-vindos ao curso online Matemática para a Universidade. Neste tópico, nós vamos abordar a álgebra matricial. As matrizes são utilizadas praticamente em todas as áreas do conhecimento. São utilizadas nas ciências exatas, nas engenharias, nas ciências econômicas, ciências sociais, ciências da saúde, etc. Nós vamos ver, a partir das operações com matrizes, que realmente é prazeroso estudar matemática. Vamos lá? Matemática para a Universidade. Tópico 4, Álgebra matricial. Nós vamos abordar este tópico em duas partes. Na primeira parte, veremos a definição de matriz e adição e subtração de matrizes. E na segunda parte, vamos ver multiplicação de matrizes. A figura ao lado é o palco onde nós vamos desenvolver todas as nossas operações com matrizes. Primeira parte, que vamos iniciar com a definição de matriz. Para definir matriz, vamos utilizar as vendas de uma quitanda de frutas. Vamos analisar esta venda ao longo da semana. Esta quitanda ela tem uma quantidade enorme de frutas, mas para o nosso objetivo, vamos utilizar apenas 3 frutas: a maçã, a laranja e o pêssego. E nós vamos ver como o quitandeiro acompanha a venda dessas frutas ao longo de 5 dias da semana, de segunda-feira até sexta-feira. Bem, o quitandeiro, para acompanhar o desenrolar das vendas das frutas, ele faz uma tabela. Ele faz uma tabela como esta que está aqui, para representar as suas vendas. Aqui ao lado esquerdo, ele coloca maçã, laranja e pêssego. E a maçã está representada por esta linha amarela, a laranja por esta linha creme e o pêssego por esta linha rosa. Bem, e aqui ele define os dias da semana: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Então ele constrói essa tabela e cada célula desta tabela ele vai preencher com o número de frutas que são vendidas a cada dia da semana. Bem, para facilitar o manuseio da tabela, ele vai chamar a segunda-feira de número 1, a terça de número 2, a quarta número 3, a quinta número 4 e a sexta número 5. E as frutas, ele vai chamar a maçã de número 1, a laranja de número 2 e o pêssego de número 3. Então, com isso, ele define essas linhas. Linha número 1 é a linha que corresponde às maçãs. A linha número 2 é a linha que corresponde às laranjas. E a linha número 3 é a linha que corresponde ao pêssego. Da mesma maneira, ele define as colunas da sua tabela. A coluna 1 representa as vendas na segunda-feira, a coluna 2 as vendas na terça-feira, a coluna 3 as vendas na quarta-feira, a coluna 4 as vendas na quinta-feira e a coluna 5 as vendas na sexta-feira. Então esta é uma forma que o quitandeiro encontrou
para organizar as vendas das suas frutas. Bem, então ele observou o seguinte, que ao longo de uma semana, ele vendeu 121 maçãs na segunda-feira, 95 maçãs na terça-feira, 132 maçãs na quarta, 157 na quinta e 161 na sexta. Quanto às laranjas, ele vendeu 82 laranjas na segunda-feira, 103 na terça, 113 na quarta, 142 na quinta e 158 na sexta. E quanto aos pêssegos, vendeu 117 na segunda-feira, 99 na terça, 141 na quarta, 153 na quinta e 171 na sexta-feira. Bem, então isto aqui é a tabela com que o quitandeiro acompanha a venda dessas três frutas. Bem, essa tabela, matematicamente, nós chamamos de matriz. Tabela é sinônimo de matriz. As vendas do quitandeiro podem ser representadas por esta matriz aqui. Exatamente o que estava na tabela ao lado esquerdo. Esta matriz tem 3 linhas e 5 colunas. As 3 linhas representam as 3 frutas e as 5 colunas representam os 5 dias da semana que estamos levando em consideração. Bom, do ponto de vista matemático, no sentido de generalizar, estes números que estão aqui, nós representamos cada número deste por uma letra com 2 índices. Então, estou representando pela letra A com 2 índices. Nesta primeira quadrícula aqui, eu estou chamando A11. Nesta segunda, A12, A13, A14 e A15. Ou seja, eu percorri esta linha mantendo o 1 constante. Em todas as quadrículas, o 1 é constante, que representa exatamente a linha correspondente às maçãs. Enquanto que o segundo índice, ele variou 1, 2, 3, 4 e 5. Esses índices representam as respectivas colunas. A coluna 1, a coluna 2, a coluna 3, a 4 e a 5. Da mesma maneira, nós fazemos para a laranja. A laranja, então, teria, na segunda-feira, esta quantidade vendidas aqui. Então, 82 laranjas seria o A21, onde o 2 representa a segunda linha, que é a linha da laranja, e o 1 representa a primeira coluna, que é a coluna da segunda-feira. Daí vem A22, A23, etc., A25. O A25 seria o quê? Seria 158. Da mesma forma, faremos para o pêssego. Então, o A31, o primeiro índice, representa a linha do pêssego, que é a terceira linha. E o 1 representa a coluna da segunda-feira. O A32, o 3 é a linha do pêssego e o 2 é a coluna da terça-feira e assim sucessivamente. Então, esta é uma forma que os matemáticos usam para generalizar o número de vendas das frutas. Então, nós estamos simbolizando cada número deste que está à esquerda por esta entrada aqui, a letra com 2 índices. Então, esses índices, eles representam o seguinte: o A e J representam a venda de frutas em cada dia da semana, onde o I significa a linha e o J significa a coluna. Ou seja, o primeiro índice desta representação representa a linha e o segundo índice representa a coluna. Então, as matrizes nós vamos sempre representar por este parâmetro aqui. Nós chamamos de entrada da matriz, que vai ser geralmente um número. No caso que nós vamos estudar ao longo deste tópico, nós teremos números, mas pode ser também aqui dentro uma função, por exemplo. Bem, então vamos voltar
agora para a nossa matriz, representando as vendas da quitanda de frutas. Então a matriz seria esta. É uma matriz que tem 3 linhas e 5 colunas. Matematicamente, esta matriz nós representamos desta forma que está aqui. Nós abrimos um parêntese e colocamos os valores desta tabela dentro deste parêntese. Então aqui representa a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. E na vertical nós temos a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira, a quarta e quinta coluna. Bem, nesta representação, nós estamos omitindo o desenho, as imagens das frutas e as imagens dos dias da semana. E nós subentendemos que a cada linha dessa corresponde um tipo de fruta e a cada coluna corresponde um dia da semana. Então, nós escrevemos esta matriz tendo como base os tipos de frutas, maçã, laranja e pêssego, e os dias da semana, de segunda a sexta-feira. Portanto, a base que nós utilizamos para construir esta matriz foram os tipos de frutas que estamos representando e os 5 dias da semana, de segunda a sexta-feira. Bem, e nesta matriz, mais uma vez, os elementos de entradas, que são essas letras com seus índices, são representados desta forma, onde o primeiro índice representa a linha e o segundo índice representa a coluna. Então, com isto, a matriz fica perfeitamente determinada através desses dois índices. Bom, uma matriz, ela pode ter também apenas uma linha. Então, posso olhar esta matriz aqui, que tem 3 linhas e 5 colunas, e retirar apenas uma dessas linhas aqui, esta que está pintada de azul. Então, nós dizemos que esta linha é uma matriz linha, onde nós temos apenas uma linha e 5 colunas. Então, temos aqui apenas a linha 1 e 5 colunas. Podemos pegar também esta segunda linha aqui ou esta terceira linha. Da mesma forma, teremos o que nós chamamos de matriz linha. Por outro lado, nós podemos escolher uma dessas colunas e colocar aqui do lado. E chamar isso aqui de uma matriz coluna, onde nós temos apenas uma coluna, que no caso aqui foi a coluna número 1 desta matriz que está à esquerda, e 3 linhas. Mas nós poderíamos pegar também esta coluna aqui, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta. Todas elas podem formar o que nós chamamos de uma matriz coluna. E mais uma vez, esses índices são representados desta forma. O primeiro índice representa a linha e o segundo índice representa a coluna. Então, ao longo de todo o nosso curso, o primeiro índice representa a linha da matriz e o segundo índice representa a coluna da matriz. Bem, então vamos à dimensão da matriz. A dimensão da matriz ela é dada pelo número de linhas e o número de colunas. Por exemplo, este caso aqui da matriz que representa as vendas de frutas da quitanda, ela tem 3 linhas, a linha número 1, a número 2, a número 3, e tem 5 colunas. A coluna 1, 2, 3, 4 e 5. Muito bem. Então nós dizemos que esta matriz é uma matriz 3 por 5, onde 3 representa o número de linhas e 5 o número de colunas. Então, quando nós representamos a dimensão da matriz, nós representamos desta forma aqui. Primeiro colocamos o número de linhas e, em seguida, o número de colunas. Então, nós dizemos que esta matriz aqui é uma matriz 3 por 5. No caso de termos uma matriz linha, nós teríamos uma matriz 1 por 5, onde 1 é o número de linhas e 5
é o número de colunas, como estamos representando aqui. O caso seria a matriz linha correspondente apenas à venda das maçãs. Nós podemos também ter a matriz coluna, que é representada desta forma aqui. Então, neste caso, nós teríamos a matriz coluna correspondente à segunda-feira. E representamos desta maneira. Nós temos aqui 3 linhas, 1, 2, 3, e uma coluna. Então, representamos esta matriz coluna como sendo uma matriz 3 por 1, onde 3 é o número de linhas e 1 o número de colunas. Então, é desta forma que definimos a dimensão da matriz, por meio do número de linhas e o número de colunas de uma matriz. Primeiro colocamos o número de linhas, seguido do número de colunas, como estou mostrando aqui. Então, neste caso, esta matriz é dada por 3 por 5, 3 linhas e 5 colunas. Matematicamente, nós escrevemos esta matriz desta forma. Então, aqui nós temos uma matriz 3 por 5, que são esses números colocados entre esses parênteses. Além do parênteses, podemos usar também um colchete. Podemos representar a matriz por um colchete ou por um parênteses. Eu escolhi o parênteses nesta representação por uma questão de gosto apenas, mas poderia ser também um colchete. Então, aqui nós temos uma matriz representada matematicamente com 3 linhas e 5 colunas. O primeiro índice representa as linhas e o segundo índice as colunas. Então, por exemplo, esse número que está aqui, ele pertence à segunda linha, que é o número 2, e à terceira coluna, que é o número 3. A matriz linha é representada desta forma. Então, aqui nós temos uma matriz linha que tem uma linha e 5 colunas. E a matriz coluna, que nós estamos representando aqui à direita, nós temos 3 linhas e apenas uma coluna. Então, esta é a forma que matematicamente nós representamos uma matriz, no caso aqui uma matriz 3 por 5, a matriz linha e a matriz coluna. Em geral, uma matriz tem uma dimensão m por n e é representada desta forma aqui. Nós colocamos na primeira linha os seus elementos de entrada, onde o primeiro índice é sempre 1 e o segundo índice varia de 1 até o número de colunas que existe nessa matriz. Então, nós estamos representando uma matriz que tem n colunas. Então, termina com n. Depois vem a segunda linha. O 2 representa a segunda linha, e de 1 a n, o número de colunas, e vamos preenchendo até a última linha. Como essa matriz é uma matriz m por n, ela tem m linhas e n colunas, então a última linha vai ter como índice o m. Então vai ser a m1, m2, m3 até mn. Então esta é a forma de nós representarmos uma matriz m por n. Esta matriz nós representamos ou pela letra A maiúsculo, que significa que é a matriz correspondente a esses índices de entrada A, mas também podemos representar a matriz colocando o índice genérico, A e J, entre parênteses, como eu estou colocando aqui. Então, esse índice A e J, entre parênteses, está representando esta matriz toda por meio deste elemento de entrada genérico, o elemento de entrada IJ, onde I e J são números. O I varia de 1 a M e o J varia de 1 a N. Então, nós podemos representar matematicamente esta matriz ou pela letra A maiúscula ou pelos seus elementos de entrada, A e J, entre parênteses. Geralmente, nós vamos representar a matriz por esta letra A maiúscula.
Novamente, nesta matriz genérica, M por N, o primeiro índice representa a linha e o segundo índice representa a coluna. Então, M é o número de linhas, N é o número de colunas, a IJ representa os elementos da matriz, cada elemento deste aqui que estou apresentando. O I representam as linhas, que varia de 1 a M, e o J representa as colunas, que varia de 1 a N, da forma que está aqui na figura à esquerda. Então, esta é a maneira genérica de nós representarmos a matriz e o significado de cada índice que aparece nos elementos de entrada da matriz, representando as linhas e as colunas. Muitas das matrizes importantes na área de ciências exatas e engenharias são as matrizes quadradas. A matriz quadrada é aquela em que o número de linha é igual ao número de coluna. Então aqui eu estou representando uma matriz quadrada M por M, onde o número de linha é M e o número de coluna também é M. Então, o I varia de 1 a M e o J também varia de 1 a M. Então aqui, por exemplo, eu tenho a linha número 1, número 2, número 3, etc., até a linha número M. Da mesma maneira, eu tenho a coluna número 1, número 2, número 3, etc., até a coluna M. Então esta é a que chamamos matriz quadrada M por M. Então M é igual a N, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas na matriz quadrada. Bem, a matriz quadrada, que eu estou representando aqui, ela tem esses elementos que estão iluminados, né, de amarelo, que pertencem ao que chamamos de diagonal principal da matriz. Então, como ela é M por M, ela tem essa diagonal aqui. Nós chamamos de diagonal principal. E, neste caso, os índices I e J são iguais. I e J são iguais. Então, nós vemos aqui, por exemplo, este elemento pertence à linha 1 e à coluna 1. Este elemento pertence à linha 2 e à coluna 2. Este elemento pertence à linha 3, coluna 3. Este genérico representa a linha M-1 com a coluna M-1 e aqui representa a linha M com a coluna M. Então, esta é a conhecida diagonal da matriz M por M. Por outro lado, nós temos também a diagonal secundária, que é esta em azul, cujos elementos de entrada estão em azul. Então, nós temos aqui o eixo de entrada da linha 1 com a coluna M, aqui da linha 2 com a coluna M-1, aqui da linha M-1 com a coluna 2 e aqui da linha M com a coluna 1. Então nós temos as duas diagonais, a diagonal principal em vermelho e a diagonal secundária em azul. E esses elementos da diagonal secundária, o I e o J se relacionam dessa maneira. O J é igual ao M mais 1, onde o M é o número de uma linha, menos I. Esta é a forma que nós escrevemos genericamente cada elemento desse da diagonal secundária, enquanto o que está em vermelho é a forma que escrevemos genericamente os elementos da diagonal principal. Muito bem. Então, vamos ver a definição de matriz transposta. Bem, nós iniciamos com esta matriz das vendas da quintanda de frutas. E colocamos aqui, nas linhas, as três frutas,
da quintanda e nas colunas os 5 dias da semana que estamos considerando de segunda a sexta. Mas o quitandeiro poderia ter feito esta tabela de uma forma diferente. Ele poderia trocar as linhas pelas colunas e escrever uma tabela tipo esta. Colocaria assim, de segunda a sexta-feira, as linhas, e a maçã, a laranja e o pêssego, as colunas. Então nós teríamos aqui uma matriz que teria 5 linhas, representadas pelos 5 dias da semana que estamos levando em consideração, e 3 colunas representadas pelas 3 frutas que estamos tomando como exemplo. Então nós dizemos que quando nós trocamos as linhas pelas colunas desta tabela que está à esquerda, nós encontramos uma outra tabela. Esta tabela que está à esquerda é uma matriz 3 por 5. E esta tabela que está à direita é uma matriz 5 por 3. Por quê? Porque aqui nós temos 5 linhas e 3 colunas. Então, esta matriz aqui, ou melhor, esta tabela representa a matriz e nós dizemos que é transposta à matriz da esquerda. Como é que encontramos essa transposta à matriz da esquerda? Trocamos as linhas da matriz que está à esquerda pelas colunas da matriz que está à esquerda. E com isso, obtivemos esta nova matriz, cujo número de linhas é igual ao número de colunas da matriz anterior e cujo número de colunas é igual ao número de linhas da matriz anterior. Então, esta aqui, à direita, representa o que chamamos de transposta da esquerda. Então, nós temos essa matriz da esquerda. Quando invertemos as linhas pelas colunas, trocamos linhas pelas colunas, temos a transposta da matriz das vendas da quintanda de frutas. Essa é a matriz das vendas da quintanda de frutas, que é uma matriz 3 linhas com 5 colunas, e agora nós temos a transposta da matriz das vendas da quintanda de frutas, que é uma matriz com 5 linhas e 3 colunas. Nós trocamos as linhas da matriz anterior pelas suas respectivas colunas. E escrevemos essa nova matriz, que é denominada matriz transposta da matriz anterior. Matematicamente, nós colocamos esses números entre parênteses. Aqui é a já conhecida matriz das vendas da quintanda de frutas. Isso aqui é a maçã, a laranja e o pêssego. E a sua transposta nós obtemos trocando as linhas pelas colunas. Então, a transposta é dada por esta matriz aqui. Então, esta é a maneira matemática correta e nós escrevemos a transposta da matriz que está à esquerda, onde nós trocamos as linhas pelas colunas da matriz que está à esquerda. Em linguagem matemática, nós escrevemos que a matriz A é dada desta forma. E nós queremos achar sua transposta. O que nós fazemos? Pegamos esta linha e transformamos nesta coluna aqui. Da mesma maneira, pegamos a segunda linha e transformamos nesta coluna, e a terceira linha se transformou nesta coluna. Portanto, a transposta da matriz A é dada pela troca das linhas da matriz A pelas respectivas colunas da matriz A. Vai representar a transposta pela letra T. O A, nós temos a matriz A, e a transposta da matriz A é representada por A elevado à letra T. T de transposta. Muito bem. Agora, qual seria a transposta desta matriz que está aqui à direita? Ora, se nós fizermos a transposta desta matriz que está à direita, o que nós fazemos? Nós trocamos as linhas dela pelas suas respectivas colunas. Quando nós fazemos isso,
quando nós trocarmos estas linhas pelas suas respectivas colunas, nós vamos cair novamente nessa matriz da esquerda. Exatamente nesta matriz da esquerda. Então nós dizemos que a transposta da transposta de A é a própria A. Muito bem. Então, se nós temos aqui a transposta da matriz A, se nós trocarmos as linhas dessa matriz transposta pelas suas respectivas colunas, nós recuperamos novamente a matriz A. Então, esta é a definição de matriz transposta. Matrizes iguais. Neste caso aqui, nós temos duas matrizes, A e B. Nós dizemos que elas são iguais quando este elemento A11 é igual ao elemento correspondente da matriz B, o B11. O A12 é igual ao B12, o A13 é igual ao B13 e assim sucessivamente. Então nós dizemos que duas matrizes são iguais se e somente se cada um dos elementos de uma matriz for igual ao elemento correspondente da outra matriz. Então nós dizemos que A é igual a B se A e J é igual a B e J. Ou seja, qualquer que seja o I e o J, o A e J é igual a B e J. É a mesma coisa que dizer que cada elemento da matriz A é igual ao respectivo elemento da matriz B. Ou seja, o elemento da matriz A que está na segunda linha e na segunda coluna, que é este aqui, é igual ao elemento da matriz B que está na segunda linha e na segunda coluna, como está aqui. Muito bem. Então, neste caso, nós dizemos que a matriz A é igual a B, escrevendo por extenso o que está representado aqui, simbolicamente nesta equação, que A1 é igual a B1, A12 é igual a B12, A13 é igual a B13, A14 é igual a B14, A15 é igual a B15 e assim sucessivamente até A35 é igual a B35. Então, duas matrizes são iguais se e somente se cada um dos membros de uma matriz for igual ao respectivo membro da outra matriz. Isto define a igualdade entre duas matrizes. Vamos fazer este exemplo. Nós temos aqui duas matrizes, a matriz A e a matriz B. E perguntamos quais os valores de x, y, z, w, v, u e t para que as matrizes A e B sejam iguais. Então, nós queremos que essas duas matrizes sejam iguais. A matriz da esquerda tem umas incógnitas, o x, o y, o z e o w. E a matriz da direita tem essas incógnitas, o v, o u e o t. Então, nós queremos saber quais seriam os valores dessas incógnitas, x, y, z, w, v, u e t, para que as duas matrizes sejam iguais. Então, o que nós fazemos? Para que elas sejam iguais, é necessário que cada elemento da matriz A seja igual a cada um dos elementos respectivos da matriz B. Então, por exemplo, esse elemento aqui, x menos 2, que é o elemento da linha 1 com a coluna 1, ele tem que ser igual ao elemento 4, que representa o elemento da coluna 1 com a linha 1 da matriz B. Estou colocando aqui. E daqui, então, desta equação, nós tiramos que x é igual a 6. Deste valor, y mais 5, este valor y mais 5, ele tem que ser igual a 7. Por quê? Porque este aqui representa o elemento da linha 1 e a coluna 3 da matriz A. E o 7 também representa o elemento da linha 1 e a coluna 3 da matriz B. Então, eles têm que ser iguais. Então, y mais 5 tem que ser igual a 7, então y vale 2. Da mesma maneira, o z mais 1. O z mais 1 é o elemento da linha 2 e a coluna 2 da matriz A. Ele tem que ser igual ao elemento da linha 2 e coluna 2 da matriz B,
que é 9. Então Z mais 1 tem que ser igual a 9, daqui tiramos que Z é igual a 8. Por outro lado, o W é o elemento que representa, que está na linha 1 e coluna, na linha 3 e coluna 1 da matriz A. Então ele tem que ser igual ao elemento que está na linha 3 e coluna 1 da matriz B. Portanto, W é igual a 6. Por outro lado, V-3 na matriz B, ele está na posição da linha 1 com a coluna 2. Então, ele tem que ser igual ao elemento da matriz A que está na linha 1 e coluna 2, que é o 3. Então, V-3 é igual a 3, então V é igual a 6. Da mesma forma, o U-4 tem que ser igual a 5, portanto, U é igual a 9. O T mais 5, que está na terceira linha e na terceira coluna da matriz B, tem que ser igual ao elemento que está na terceira linha, terceira coluna da matriz A. Então, T mais 5 tem que ser igual a 3, e daí tiramos que T é igual a menos 2. Muito bem. Vamos agora à adição de matrizes, que é a nossa primeira operação com as matrizes. Então nós temos aqui as vendas da quitanda de frutas da primeira semana, representada por esses números, e temos aqui a venda da quitanda de frutas da segunda semana, representada por esses números aqui. E o quitandeiro, ele quer saber quantas frutas ele vendeu durante as 2 semanas em cada dia da semana. Então ele quer saber, para cada dia da semana, de segunda a sexta, quantas maçãs ele vendeu, quantas laranjas e quantos pêssegos ele vendeu. Se o quitandeiro quer saber o total de frutas que ele vendeu em cada dia da semana, e para cada tipo de fruta, o que vamos fazer? Vamos pegar a segunda-feira, por exemplo, a segunda-feira, a quantidade que ele vendeu de maçãs na segunda-feira e somar com a quantidade de maçãs que ele vendeu na segunda-feira da semana seguinte, da segunda semana. Então, vou pegar aqui a quantidade de maçã que foram vendidas na primeira semana, na terça-feira da primeira semana, e vou somar com a quantidade de maçãs que foram vendidas na terça-feira da segunda semana. Depois eu pego a quantidade de maçãs que foram vendidas na quarta-feira da primeira semana e somo com a quantidade de maçãs que foram vendidas na quarta-feira da segunda semana, e assim eu vou fazendo até a sexta-feira. A mesma coisa eu vou fazer para as laranjas e para os pêssegos. Vou pegar para cada dia da semana, da primeira semana, eu vou somar a quantidade de maçãs vendidas, a quantidade que foram vendidas em cada dia da semana, na segunda semana. A mesma coisa aqui para o pêssego. Vou pegar de segunda a sexta-feira, vejo cada dia da semana quantos pêssegos foram vendidos, e cada um dos dias da primeira semana eu somo com os respectivos dias da segunda semana. Então, a segunda-feira da primeira semana eu somo com a segunda-feira da segunda, a terça-feira eu somo com a terça-feira da segunda, a quarta-feira da primeira semana eu somo com a quarta-feira da segunda, e assim vou até a sexta-feira. Eu somo a quantidade de peso que medi na sexta-feira da primeira semana com a quantidade de peso que medi na sexta-feira da segunda semana. Então isso é bastante lógico. É assim que o quitandeiro procede, e é assim que qualquer um procederia para fazer as contas, para calcular a quantidade de cada uma das frutas vendidas em cada dia da semana. Então, daí nós tiramos que esta matriz mais esta aqui nós vai dar uma nova matriz. Nós vamos chamar de resultado da soma. Então, por exemplo, quando somamos 121 com 125, deu 246. Quando somamos 95 com 97, deu 192. Quando somamos 132 com 112, deu 244. 157 com 167, 324. E
161 com 61, 222. Da mesma forma, o quitandeiro procedeu para as demais linhas, para as demais frutas, a laranja e o pêssego, e vou apresentar aqui rapidamente. Então, o quitandeiro nos ensinou como somar matrizes. É desta forma que o quitandeiro procede, que os matemáticos também utilizam para definir a soma de matrizes. Muito bem. Então, do ponto de vista representativo da matemática, a primeira semana representamos por esta matriz, a segunda por esta. E o total de frutas que foram vendidas em cada dia da semana está representado pela terceira matriz aqui. Essa terceira matriz representa a soma das duas primeiras, da forma que apresentamos anteriormente. Este elemento da primeira semana foi somado ao elemento da segunda semana, dando 246 como resultado. Este elemento da matriz da primeira semana com este elemento dá 192. Este elemento da matriz da primeira semana com este elemento da matriz da segunda semana dá isto, 244. E assim sucessivamente. Então, desta forma, se nós temos duas matrizes e queremos somá-las, nós somamos cada elemento de uma matriz com o correspondente elemento da outra matriz. Muito bem. Então, do ponto de vista matemático, nós representamos uma matriz desta forma que está aqui, ou pela letra A maiúsculo, ou os seus elementos de entrada entre parênteses, a matriz A e a matriz B, da forma que está aqui. E a soma dessas duas matrizes é dada simplesmente pelo que está aqui em vermelho. O resultado da soma da matriz A com a matriz B é simplesmente a soma de cada termo das matrizes. Então aqui nós temos o primeiro termo aqui da matriz soma de A com B vai ser o primeiro termo da matriz A com o primeiro termo da matriz B. Depois, nós temos aqui este termo da matriz A mais B, está representado pela primeira linha e a segunda coluna da matriz A mais B. Ele é a soma desse elemento da primeira linha e segunda coluna da matriz A com este elemento da primeira linha e segunda coluna da matriz B. A mesma coisa acontece para todos os elementos que estão nesta matriz em vermelho. Então, matematicamente, nós usamos para a soma de duas matrizes o mesmo procedimento que o quitandeiro utilizou para fazer a soma da venda das suas frutas correspondente a cada dia da semana, para 2 semanas sucessivas. Ele pegou a primeira semana e a segunda semana, somou as duas, respeitando a localização de cada um dos números. Então, o número que está na primeira linha e segunda coluna e primeira coluna da matriz A, ele soma com o número que está na primeira linha e primeira coluna da matriz B. O número que está na segunda linha e na terceira coluna da matriz A, ele soma com o número que está na segunda linha e terceira coluna da matriz B, e assim sucessivamente. Muito bem, então com isso, vimos a definição da adição de matrizes. Podemos escrever também de forma compacta que a matriz A mais B é dada por essa matriz, onde nós somamos cada elemento de entrada IJ da matriz A com cada elemento de entrada IJ da matriz B. Então, essa é uma forma compacta de escrever o que está explicitamente escrito
aqui na matriz em cor vermelha do lado esquerdo. Então, nós podemos escrever esta soma desta forma, estendida, como está aqui na matriz em vermelho, ou então desta forma compacta, como está aqui ao lado, dentro desta faixa amarela. Muito bem. Então, vamos ver as propriedades de adição de matrizes no que diz respeito à propriedade comutativa. Quando nós temos duas matrizes, nós dizemos que elas comutam se A mais B for igual a B mais A. Então, temos aqui duas matrizes, a matriz A e a matriz B. E vamos fazer a soma de A com B. Quando nós fazemos a soma de A com B, nós temos isso que está aqui. Cada elemento da matriz A é somado com cada um dos elementos correspondentes da matriz B, da forma que está aqui. Bom, agora nós sabemos o seguinte, das propriedades comutativas dos números, eu sei que AIJ mais BIJ é a mesma coisa que BIJ mais AIJ. Por exemplo, 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. 5 mais 7 é igual a 7 mais 5. Então, da propriedade comutativa dos números, eu sei isto aqui. Então, daqui, eu chego à conclusão seguinte, que A11 mais B1 é a mesma coisa que B11 mais A11. Eu posso comutar esse elemento com esse, que a soma não se altera. Então, em razão disso que está aqui, eu posso escrever que A mais B é igual a B mais A, uma vez se eu trocar a posição do A1 com B1 aqui, o resultado da soma não altera, e o mesmo acontece para todos os outros termos desta matriz A mais B. Então, nós dizemos que, devido a esta propriedade comutativa dos números, que a soma da matriz A mais B é igual à soma da matriz B mais A. Ou seja, as matrizes possuem essa propriedade comutativa. A mais B é igual a B mais A. Vamos ver a propriedade associativa. O que é essa propriedade? A matriz A mais a soma da matriz B com a C é a mesma coisa que a soma da matriz A mais com B mais a matriz C. Então, nós temos aqui três matrizes. Matriz A, matriz B e matriz C. Então, eu posso fazer o seguinte. Da propriedade associativa dos números, nós sabemos que a IJ mais a soma de BJ com CJ é igual à soma de AIJ com BJ mais CJ, que é uma propriedade associativa dos números. Então, devido a esta propriedade, nós chegamos à conclusão que A mais B mais C é igual a mais B mais C, que é a propriedade associativa das matrizes. As matrizes também têm essa propriedade que sempre existe o oposto dela, ou seja, se existe a matriz A, também existe a matriz menos A, e A mais essa matriz menos A é zero. Então, eu defino aqui a matriz A, e a matriz B eu vou definir como sendo essa matriz dado pelos negativos dos elementos de entrada da matriz A. Então, se eu somar A mais B, eu vou ter cada elemento de A somado a cada um dos elementos correspondentes de B. O que eu vou ter é isto aqui. A1 menos o 1, A2 menos o 2, etc. De maneira que cada um desses elementos da matriz A mais B vai ser zero. Então, nós podemos dizer que A mais B é isto, e essa matriz zero, nós vamos representar simplesmente pelo número zero. Então, aqui, o número zero, de fato, representa a matriz cujos elementos de entrada são zero, ou seja, a matriz nula. Então, nós dizemos que se existe a matriz A, existe também a matriz oposta, que é a menos A. Portanto, B é igual a menos A. Ou A mais menos A é zero. Por outro lado, também podemos mostrar a existência do elemento neutro, ou seja, A mais zero
é igual a 0 mais A, que é o próprio A. Então aqui eu tenho a matriz A e vou somar esta matriz A com essa matriz nula aqui. Matriz nula que nós estamos chamando de elemento neutro. Ora, quando eu somo A com A, eu vou somar cada termo da matriz A com seu respectivo termo da matriz 0. Então, com isso, nós vamos ter este resultado e, obviamente, que A mais 0 vai ser a própria A. Como a IJ mais 0 é igual a 0 mais EIJ, sabemos disso. Da onde vem isso? Da propriedade comutativa dos números. Qualquer número mais 0 é igual a 0 mais aquele número. Então, daqui nós tiramos que A mais 0 é igual a 0 mais A. Ou seja, A1 mais 0 é igual a 0 mais A1. A12 mais 0 é igual a 0 mais A12. A13 mais 0 é a mesma coisa que 0 mais A13, assim sucessivamente. Então, chegamos a esta conclusão, que é a existência do elemento neutro, o 0, nas matrizes. Então, vamos ver a relação entre adição e transposição de matrizes. Nós temos aqui a soma da matriz A com a matriz B. E nós vamos ver que a transposta da matriz A mais B é igual à soma da transposta da matriz A com a transposta da matriz B. Então, vamos lá. Então, eu sei que A mais B é dado por isto aqui. E a transposta de A mais B é dada desta forma que está aqui. A transposta. Eu troquei as linhas pelas colunas. Bem, agora, olhando a matriz transposta de A, se A é isto, a transposta de A, nós trocamos as linhas pelas colunas. Esta aqui. E a transposta de B, vamos trocar as linhas de B pelas colunas de B. Que é isto aqui. Quando nós somamos as duas, nós vamos ter exatamente isto. A soma da transposta de A com a transposta de B é dado por essa matriz que está à direita. Muito bem. Olhando as duas matrizes, a matriz de cima, a matriz de baixo, e comparando termo a termo das duas matrizes, nós concluímos que a transposta de A mais B é igual à soma da transposta de A com a transposta de B. Com isso, nós achamos a relação entre adição e transposição de matrizes. Portanto, a transposta da soma de duas matrizes é igual à soma das transpostas das respectivas matrizes. Para concluir esta primeira parte de álgebra matricial, vamos analisar a subtração de matrizes. Vamos tomar, novamente, as duas matrizes das vendas da quitanda de frutas da segunda semana de vendas e da primeira semana de vendas. E vamos subtrair uma da outra. Vamos pegar todos os resultados das vendas da segunda semana e subtrair os resultados das vendas da primeira semana. O procedimento é exatamente igual ao procedimento que fizemos para a soma. A única diferença é que, neste caso, nós vamos subtrair em lugar de somar. Então, por exemplo, subtraindo a segunda semana da primeira semana, nós vamos subtrair 125 de 121, 97 de 95, 112 de 132, 167 de 157, 61 de 161 e assim sucessivamente. Então, nós obtemos como resultado esta terceira matriz aqui, nós estamos chamando de matriz resultado da subtração, que obtivemos subtraindo termo a termo a segunda semana da primeira semana. E algumas
alguns desses elementos do resultado da subtração são positivos, significa que as vendas aumentaram, e alguns resultados são negativos, o que significa que naquele dia as vendas daquela fruta diminuíram. Bom, esta é a forma que o quitandeiro utiliza para fazer a subtração das matrizes de vendas da sua quitanda. E é esta mesma metodologia que os matemáticos usam para subtrair matrizes. Bem, formalmente, nós escrevemos as matrizes da segunda semana e da primeira semana desta forma que está aqui. São os números representativos das vendas da segunda semana, colocados entre parênteses, e os números representativos das vendas da primeira semana, colocados entre parênteses. E a subtração dessas duas matrizes dá como resultado esta terceira matriz. Foi obtida fazendo a subtração de 125 de 121, que dá esse 4, ou seja, de cada um dos elementos da matriz representativa da segunda semana, menos o correspondente elemento da matriz da primeira semana. Ou seja, fizemos 125 menos 121, que dá 4, 97 menos 95, que dá 2, 112 menos 132, que dá menos 20, 167 menos 157, que dá 10, e 61 menos 161, que dá menos 100. E o mesmo fazemos para os demais elementos. Muito bem. Então, genericamente, nós temos duas matrizes, a matriz A e a matriz B, com seus respectivos elementos de entrada. Aqui são representados pelos parâmetros A e aqui pelos parâmetros B. Ou seja, pelos parâmetros A e J e B e J. E a subtração dessas duas matrizes, nós fazemos da forma que está explícita nesta matriz vermelha. Ou seja, subtraímos termo a termo os elementos das duas matrizes. Então, se nós queremos matriz A menos a matriz B, nós vamos subtrair cada termo da matriz A do termo correspondente da matriz B, como está exposto na matriz em vermelho. Então, aqui nós temos A1 menos B1, A12 menos B12, etc. E, de forma compacta, nós podemos escrever a subtração dessas duas matrizes da maneira que está aqui na faixa amarela. Então, nós podemos representar a subtração das duas matrizes, né, pela subtração dos seus elementos de entrada. Então, para cada par de índice IJ, nós vamos ter uma matriz, né, dada pela diferença entre A e J e B e J. Muito bem. Então, com a subtração de matrizes, nós concluímos esta primeira parte do tópico Álgebra Matricial do curso online Matemática para a Universidade.